Livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1. Livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 26, a partir do verso 1. E os temas têm casado, hein, pastor? Está escrito assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse. Lendo mais uma vez o versículo 1: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Feche teus olhos. Senhor, nós louvamos, nós cantamos, nós dançamos na Tua presença, porque na Tua presença há liberdade, Senhor. Porque na Tua presença nós temos confiança de expor quem nós somos diante do Senhor. E a maior liberdade é ser nós mesmos diante do Senhor, e isso alegra o nosso coração. Mas agora, Senhor, de forma muito especial, fale conosco, muito além daquilo que o pregador pode dizer, mas aquilo que só o Teu Espírito Santo pode testificar em nós. Que seja uma manhã, Senhor, de sermos renovados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: quer prosperar? Obedeça. Esse é o título desse sermão: obedeça. O texto que nós lemos, ele fala que havia uma fome sobre a face da terra. Ele fala de uma fome, e eu preciso que você entenda que não é uma vontade de comer, é fome. Porque vontade de comer a gente tem constantemente. Não é aquela fome da correria do dia a dia. Nossa, hoje meu dia foi cheio, fiz tantas coisas, atendi tantas, não deu tempo de comer, não. Fala de uma fome de ter tempo para comer, mas não ter o que comer. Esse texto fala que havia uma fome sobre a face da terra, que as pessoas não tinham o que comer. E aí eu fico pensando, gente, quem aqui fica mal-humorado quando está com fome? Tem alguém aí? Alguns de nós ficamos irritados quando estamos com fome. Agora imagina essa fome. Esse texto fala de uma crise social, fala de uma ausência de mantimentos dentro de uma nação, e não ter o que comer é fome de verdade. E algo interessante é que a crise, a dificuldade, quando envolve necessidades básicas do ser humano, isso tem a capacidade de fazer com que saia de nós, com que flua de nós sentimentos que muitas vezes estão lá dentro, escondidos, mas não revelados. E principalmente sentimentos que muitas das vezes nós não nos agradamos dele. A crise tem a capacidade de revelar aquilo que está dentro das pessoas. A crise tem a capacidade de fazer com que os inconstantes se percam na caminhada. Se tem algo que faz com que talvez aqueles que estão começando, aqueles que não têm ainda tanta intensidade, se percam, se chama crise. A crise, ela nos abala. Ela vem de encontro com o nosso coração e tira a nossa paz. A crise tira o nosso senso de decisão. Talvez alguns podem pensar assim: pastor, eu não vejo a hora de ter paz. Eu não vejo a hora desse período passar, eu não vejo a hora de ter paz. Mas paz, gente, não é ausência de luta. Paz não é ter uma vida sem problema.
Paz é uma convicção e uma certeza que Cristo Jesus é por nós. Paz é uma convicção naquele que é autor e consumador da nossa fé. Paz é confiar em Deus. É confiar que Ele pode fazer. O texto diz: havia uma fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A Bíblia ela fala dessa fome, e ela fala que essa fome já tinha acontecido há um tempo lá atrás, nos dias de Abraão. Ou seja, houve dias no pai Abraão, houve fome nos dias do pai Abraão, e agora a fome também bate na porta de Isaac. Eu não sei se você já parou para pensar. Tem situações que os nossos pais passaram, que os nossos avós passaram, que os nossos antepassados passaram, e muitas das vezes essas situações, está repetindo, igualzinho. Alguém já viveu algo assim? As situações vão se repetindo. Mas eu quero dizer para você algo: toda palavra de maldição encerra sobre a sua vida. Toda palavra contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor, encerra sobre a sua vida. Sobre a sua vida começa um novo tempo. Você é antídoto para a sua casa, você é restauração para a sua família, você é cura para os enfermos, você é a estação de um novo tempo sobre a sua geração, e os seus filhos serão prósperos, a sua família será abençoada, e nenhuma palavra de maldição será sobre a vida deles, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Isaac, ele se dirige a Abimeleque, rei dos filisteus, e no versículo 2 fala que apareceu-lhe o Senhor e disse para ele: não desça ao Egito, não vá para essa terra, fique no lugar que eu te coloquei, fique na terra que eu te estabeleci. Eu preciso que você me ajude nessa manhã. Quando fizer sentido para você, dá um glória a Deus, diga aleluia. Agora o Senhor aparece para Isaac, e o Senhor traz uma direção muito específica. Ele disse: Isaac, não desce para o Egito, fica onde eu te disser. Olha, se você sair daqui nessa manhã entendendo somente isso para mim, eu já fico satisfeito. Porque muitas das vezes nós achamos que, olha, a bênção está em tal lugar. A gente fala: olha, vamos para tal lugar porque a bênção está em tal lugar. Olha, está acontecendo naquele lugar. Vamos para aquele lugar porque lá é abençoado. Eu quero te dizer que a bênção não está na terra, a bênção está na obediência. Se você estiver no lugar da abundância, da fartura, mas estiver em desobediência, as coisas não acontecem. Agora, se você estiver debaixo de obediência, até no deserto você frutifica. Até em terra seca você vai colher e vai semear. A obediência produz bênção, promove milagres. A prosperidade não é estar numa terra, não é estar no endereço, não é na empresa que você trabalha, não é na sua capacidade profissional. A bênção está em obedecer ao Senhor, em dizer: eu tenho autoridade para me mover, porque eu estou debaixo de uma palavra do Senhor, estou obedecendo aquilo que Ele diz. E quando eu obedeço, cumpre o que a Bíblia diz: aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde as minhas mãos tocar, aonde eu estiver vai prosperar, porque a bênção está naquele que obedece. A bênção então está sobre a minha vida, sobre a sua vida. A chave é a obediência. A gente precisa entender isso. E por que talvez falar de obediência nos dias de hoje é tão difícil? Porque nós nunca vimos tanto conhecimento. Hoje em dia a gente vai no médico, a gente senta na cadeira do médico, e o médico está ali a passar uma informação. O médico está ensinando
está orientando, está receitando, está trazendo um diagnóstico. E muitas vezes a gente está com o celular pesquisando para ver se o médico está falando é verdade. A gente está lá debaixo, ó. Que isso? Sintoma? Quando vamos ao médico? Porque tem vezes que nem no médico nós vamos. A gente pega o celular, ó, o sintoma é esse. Doutor Google, me dá uma receita, me dá um remédio, me fala qual é a minha causa, qual é o meu mal. Falar de obediência é muito difícil nos dias de hoje, porque nós sabemos demais. A gente sabe demais. E o problema não é saber demais, mas é invalidar a sabedoria que tem no outro. É achar que a sua sabedoria é ainda melhor e maior do que o outro. Obedecer. Eu tomo conta da minha vida. Eu resolvo a minha vida. Quem é você? Eu pago as minhas contas. A gente já pensou assim. Às vezes a gente... Vou ser franco nessa noite. Quantos de nós já não tivemos dificuldade? Já não nos endurecemos diante de uma situação? Porque obedecer traz bênção. A obediência ela é a chave da prosperidade. Agora a pergunta que fico diante desse texto, no versículo 2, é que fala que Deus não mandou o anjo Gabriel, Deus não mandou Miguel, Deus não mandou qualquer outro anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor é uma forma de dizer que o próprio Deus foi ter com ele. E eu creio que quando o assunto é importante, Deus não manda recado. Eu creio que Deus ele é tão generoso conosco que Ele quer o tempo todo nos orientar, para que a gente não tome uma decisão errada, para que a gente não faça escolhas erradas. Deus está o tempo todo tentando dizer: filho, não vá por aí. Glória a Deus. Ei, menino teimoso, não faz isso. Mas a Bíblia diz que o pai Abraão desceu para ele. Deus está dizendo: Isaac, não faça o mesmo que seu pai fez, não cometa a mesma atitude, você não precisa ir para o mesmo caminho. Pastor, você está dizendo que Abraão cometeu um erro? Sim. Eu quero te explicar. Gênesis no capítulo 12, no verso 10 diz: e havia fome naquela terra. Nós lemos primeiro 26, capítulo 1 e 2. Agora, lá atrás, no tempo do pai Abraão, Gênesis capítulo 12. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era muito grande. Capítulo 26 fala de uma fome com filho. Fala de Deus dizendo para ele: ei, Isaac, não saia daqui, permaneça na terra da promessa. Mas no capítulo 12 de Gênesis, no verso 10, tem uma fome muito similar. E Deus disse para Abraão: Abraão, não vai, não desce. Havia crise. Gente, se tem um negócio que tira a gente do centro é a crise. Se tem um negócio que faz você tomar decisões erradas, se tem um negócio que induz a gente a fazer o que não deveríamos fazer, é a crise. É tomar decisões quando você está emocionado. É tomar decisões quando as circunstâncias estão contrárias. O grande problema de se mover no dia da crise é porque provavelmente você vai se mover por sentimento e não por propósito. E o sentimento é passageiro, o propósito é eterno. Glória a Deus. O sentimento, ele está aqui, estou com raiva, estou feliz. Ele vem e ele passa. Mas o propósito não. O propósito é algo que permanece. O propósito é algo que nós vamos levar diante do Senhor.
E se você se mover na sua vida por sentimento, o custo e o preço vai ser muito alto. Porque por sentimento você vai sair da terra da promessa. Por sentimento, Abraão desceu ao Egito por causa de uma crise, por causa de uma dificuldade. Abraão sai da terra da promessa e desce ao Egito. Mas por propósito Deus diz: Isaac, fica aí, fica quietinho. E a minha pergunta é: você está se movendo por propósito ou por sentimento? A sua vida está sendo permeada nas suas decisões pelas emoções que têm passado à sua volta, ou por um propósito? Porque por sentimento a gente junta as coisas e vai embora. Por sentimento a gente pega o primeiro voo. Por sentimento a gente chuta o balde da igreja. Por sentimento a gente larga a mulher. Faz rápido. A sua não fala, a minha fala. Mas eu também faço. Pensa no cara que tem a sempre fazer raiva dela. Gente, a gente não pode se mover por sentimento. E o que nos faz permanecer e prosperar é o propósito. Glória a Deus. Como que você está se movendo? Como que estão as suas emoções? Sabe qual que é o grande problema de se mover diante da crise por sentimento? É tomar decisão por impulso. Qual que é o nome do primeiro filho de Abraão? Ismael. Alguns dizem Ismael. Ismael nasceu de quem? De qual mulher? Quem era Agar? Escrava egípcia. Para onde Abraão se moveu no dia da crise? O Egito. Se Abraão não tivesse se movido no dia da crise para o Egito, ele não tinha conhecido Agar, não tinha nascido Ismael. Já parou para pensar? Glória a Deus. As nossas emoções e as nossas decisões vão ditar a nossa vida. A gente quer dar um jeitinho para que a promessa se cumpra. Se Abraão não tivesse descido, não tinha Agar, não tinha como falar aqui, vamos acelerar esse negócio. Há uma promessa de Deus. Deus tem uma promessa, mas talvez Deus está muito ocupado. E se Deus está ocupado, vamos acelerar esse negócio? Bora, pega Agar. Tem gente gerando algumas coisas, mas são coisas fora do propósito de Deus. Não é sobre gerar, gente, mas é sobre gerar debaixo de um propósito. Não é fazer, mas fazer debaixo desse entendimento. Mas pastor, eu estou fazendo, está dando certo. Ismael nasceu, filho. Talvez você possa falar: pastor, está tudo dando certo, estou prosperando, as coisas estão caminhando. Ismael também nasceu. E não era um sinal de que Deus estava nisso. Preste bem atenção. Quando Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, traz seu filho, seu único filho. Deus não pediu Ismael. Deus não pegou e falou: olha, coloca Ismael aqui no altar. Ele vira e fala assim: pega seu filho, seu único filho. Deus disse: toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Deus está dizendo: olha, eu não comprometo com aquilo que você gerou sem eu. Eu não legitimo aquilo que você está fazendo sem eu. Quando eu não estou no movimento, eu não legitimo. Abraão tinha Ismael, tinha Isaac, mas no dia que ele tem
com o Senhor para resolver algumas coisas, Deus fala: seu único filho. É forte. É forte porque talvez nós estamos achando que estamos produzindo algumas coisas, mas o que estamos produzindo, Deus não está no negócio. E no dia que o Senhor chegar, Ele vai te pedir conta daquilo que Ele te chamou para produzir. Então você fala assim: eu fiz um monte de coisa. O Senhor falou: isso aí eu só reconheço aquilo ali, porque somente aquilo foi o que eu te proporcionei para fazer. Deus diz: olha, não desce ao Egito, não saia do lugar da bênção. O que eu tenho para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Permaneça no lugar que eu te plantei. Ei, semente não tem perna. Não entendeu, não? Meu Deus, semente tem perna não. Semente cai. Se ela tiver de produzir, ela vai produzir ali no céu. Agora, para a semente sair dali, só se alguém lembrar. Só se Deus vir falar: ei, filho, vem, deixa eu te levar para um lugar. Os passarinhos comem, levam a semente para outros lugares, mas semente não tem terra. Prospera na terra que Deus colocou. Frutifica onde Deus te plantou e disse: ei, filho, esse é o lugar da bênção. Estava meditando esses dias. E minha esposa falou comigo: você já parou para pensar que todo mundo que saiu da sua terra na Bíblia, ou a grande maioria deles, eles prosperam? Que eles saem da sua terra, esse povo prospera? Eu falei: é verdade, faz sentido. E aí, quando estava estudando esse texto, eu falei: só prospera quem sai da sua terra debaixo de uma palavra. Só prospera quem muda de posição quando a atmosfera celestial já mudou. Quando Deus movimenta as coisas, fala: ei, filho, eu quero te levar para um outro local. Mas tirando disso, nós precisamos frutificar na terra que nós estamos. E aí eu quero dizer algo para você, brasileiro, angolano, da nacionalidade que você tem, não libere palavras sobre o local que você vive, que você não quer que aconteça. Às vezes nós gostamos de falar assim: ah, mas porque Angola é isso, ah, mas porque Angola é aquilo, é terra da promessa, terra da vida, terra que manda leite. Porque quando nós liberamos a palavra, quem aqui entende que nós somos autoridades do céu sobre a face da terra? Quando você libera a palavra, quando você fala: porque esse local aí, você acha que o mundo espiritual entende e fala assim: não, ele está brincando. É decreto. Há autoridade sobre a sua vida. Por isso que nós devemos abençoar, nós devemos profetizar, nós devemos declarar toda sorte de bênção. Mas se sobre nós estamos amaldiçoando, estamos liberando palavras negativas aonde estamos, como que a coisa vai fluir? Deus está vindo falando: filho, deixa eu aqui, ó, semeia aqui, que aqui vai ser bom. E aí você está assim: mas essa terra, mas esse lugar, então está assim: ou incircunciso, é eu que estou fazendo. Para de liberar a palavra que eu não liberei. Para de falar daquilo que eu estou fazendo. É perigoso. Segura aí. Principalmente os brasileiros. A felicidade não está no local. A felicidade não é estar em um local. A felicidade não é ter coisas. A felicidade tem a ver com contentamento.
O apóstolo Paulo diz: ei, eu sei passar por todas essas coisas. Eu sei ter abundância, sei ter fartura, mas eu sei também passar necessidade. É Cristo, gente. É Cristo. A gente precisa entender que nós somos peregrinos nessa terra. Aonde você estiver, você está de passagem, porque a sua morada é o céu. É para lá que nós estamos indo. Alguns acham que vai, outros ainda estão na dúvida, mas nós vamos para o céu. Há um desejo no nosso coração de trazer esse entendimento, esse privilégio que é a salvação. Gente, salvação não é ser livre do inferno. Salvação é estar com o Senhor, morar no céu, estar com Ele o tempo todo. Isso é o privilégio da salvação. Deus fala: Abraão, Isaac, não cometa o mesmo erro que seu pai. Não desce ao Egito, não. Fica aí. Eu não sei se você já reparou, mas a maioria das pessoas que são prósperas, que prosperam, eles prosperaram, gente, fazendo algo por muito tempo e continuando fazendo mesmo quando os dias eram difíceis, quando os dias eram maus. Não tem a mentalidade de casamento está ruim, você para, trabalho está ruim, eu saio. Não, é permanecer fazendo. Amém. Mesmo no dia mau. A gente precisa amadurecer, porque Deus quer fazer, Deus quer mover, Deus tem prazer em nos abençoar. Só que precisa haver em nós essa capacidade de entender o que Deus está fazendo. Gente, quantas vezes nós não oramos e falamos: Deus me abençoa, Deus me prospera, Deus, que o Senhor mova, que o Senhor faça. E o desejo do Senhor é de fazer sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos igual crianças. Estamos sendo levados de sentimento de um lado para o outro. Talvez muitas coisas não aconteceram na sua vida ainda, porque você não amadureceu. Você não amadureceu para entender o que Deus quer da sua vida. Que no dia mau a gente precisa continuar fazendo a mesma coisa que você faz no dia bom. Então aparece o Senhor a Isaac e diz: não desça. Seu pai desceu, fica aqui, não sai. Deus traz uma direção, gente. Deus traz uma orientação. Mas, gente, como é difícil orientar as pessoas nesse dia. Como é difícil trazer ensinamento nesse dia, onde ninguém quer de fato fazer parte de algo. Querem ser participantes do movimento, mas fazer parte, estar inserido, se comprometer, ouvir um direcionamento e falar: ei, é assim, então nós vamos caminhar debaixo dessa mão. A gente orienta pessoas, atende pessoas, e a gente fica na expectativa que essas pessoas entendam que é necessário mudar, que talvez a vida não está boa. Não, então o que você vai fazer? Vamos mudar esse cenário, vamos modificar. Gente, no começo, quando eu fui para a igreja, talvez não aqui em Angola, mas no Brasil, na minha época, ser crente, logo no começo, eu tenho 20 e poucos anos, então eu era o cara que tocava pagode, banda de axé, essas coisas tudo. Para mim ir para a igreja, e a vergonha que eu tinha de ir para a igreja, de falar que eu estava indo para a igreja, e a vergonha que eu tinha de falar: cara, vamos para a igreja, que não era moda. Pelo
contrário. Naquela época era só os loucos mesmo que iam para a igreja. Era quem as pessoas falavam assim: seria depois que fez tudo que fez, agora foi para a igreja? É, esse mesmo. Não era glamuroso para a igreja. E quando a gente chegava na igreja, havia uma convicção que, cara, esse ambiente é um ambiente espiritual. Havia a identidade que tinha pessoas de autoridade, que o pastor era uma autoridade. E nós olhávamos para aquilo, eu olhava e falava: cara, eu preciso baixar a bola. Mas orientar pessoas muitas das vezes é difícil, porque as pessoas não querem ouvir, não querem mudar. Algo que eu aprendi na minha vida: se está ruim, se não está bom, peça ajuda. Os maiores problemas que eu já enfrentei na minha vida só foram solucionados quando eu pedi ajuda. Quando eu tive coragem de virar e falar: ei, eu não dou conta sozinho, eu não consigo resolver, me ajuda. E a crise está aí, momentos difíceis vêm, bom. E a Bíblia conta uma história de uma família que também passou por um momento de crise, passou por um momento difícil. Está lá em Ruth, no capítulo 1, no verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Essa família enfrenta uma crise. Essa família está no momento que está tendo fome sobre a face da terra. E a fome tira a gente do lugar da promessa, a gente não ficar esperto. A crise tira a gente da onde Deus nos plantou. E aí eles saem do local que Deus estabeleceu. A fome vem, aquela família se move, vai para Moabe, e chegando em Moabe, o marido morre. Passa um tempo, os filhos morrem também. Até o dia que o Senhor manifesta a sua graça sobre eles. Gente, prosperidade não é ter, não é sobre dinheiro, é sobre paz, é sobre ser feliz no exato momento. Gente, talvez tem gente que tem muito dinheiro, mas está triste. É verdade. Talvez se for estar aqui nessa manhã, o seu problema não é as suas contas, seu problema é o seu coração. Amém. Glória a Deus. Seu problema é o contentamento do seu coração. Talvez você está olhando para o que te falta e não para aquilo que você tem. Você está olhando para o que ficou lá atrás e não para aquilo que Deus está gerando nesse momento. Para de olhar para aquilo que ficou lá atrás e comece a olhar para aquilo que Deus está gerando, para aquilo que Deus está fazendo. A gente muitas vezes está olhando para trás e Deus está falando: ei, estou fazendo algo novo, estou fazendo algo novo na sua vida. Amém, Jesus. Gente, quando nós olhamos para o texto de Samuel, a Bíblia fala que Samuel, ele vai lá, unge Saul, rei, sobre a nação. Depois Samuel vem e traz uma palavra muito específica. Saul, eu preciso que você vá. Você vá contra aquela nação e acabe com tudo. Mata tudo. A gente conhece isso. E a Bíblia fala que Saul não fez conforme foi lhe ordenado. E porque não fez conforme foi lhe ordenado, ele é destituído. Ele não tem mais capacidade de ouvir a Deus. Ele perde essa essência e ele é tirado fora. Agora, em contrapartida, a gente lê textos de pessoas na Bíblia que ela tinha uma capacidade de obedecer de forma sobrenatural. A gente vê sobre a vida de Elias. Orava e o fogo descia. Glória a Deus. A gente vê Elias no Monte Carmelo, e a oração dele deve ter durado 6 segundos. 5 versículos. E quando ele ora, o fogo desce do céu.
Sabe qual que é a diferença? É obedecer. Tem gente que passa 3, 4 horas orando, mas não consegue passar 5 minutos obedecendo. Não adianta orar um tantão e obedecer só um pouquinho. Gente, o que facilita a nossa vida diante de Deus e o que facilita esse relacionamento nosso é quando Deus olha e fala assim: ei, aquele ali, se eu falar vai, ele vai. Se eu falar fica, ele fica. Ele respeita os princípios que eu tenho colocado. Gênesis capítulo 26, verso 3 diz assim: peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a seu pai. Quem será com ele? Deus. Deus está dizendo: olha, quando você fica onde eu te coloco, eu estou contigo. Talvez onde que eu te coloco pode ser um local que aos olhos de muitos não é bom, mas quando eu te sustento, nada pode te abalar. Gente, não existe nada mais poderoso para um cristão, para alguém que está debaixo dessa terra, de estar em um local que Deus te colocou, gente. Isso é uma convicção, porque quando você está no local que Deus te colocou nesse local, não tem a circunstância da direita. Você não está preocupado com o que vai acontecer, porque se for Deus que te colocou ali, é Ele que vai te sustentar. Glória a Deus. Ele é quem vai fazer sobre a sua vida. Glória a Deus. A gente precisa estar debaixo dessa convicção. Se eu estou aonde Deus me colocou aqui, pode vir vendaval, pode vir redemoinho, pode vir o que for, porque quem me colocou foi o Senhor. Glória a Deus. Pastor Márcio fala um versículo constantemente, ele fala assim: pode o homem receber alguma coisa que do céu não lhe seja dada? Deus está dizendo para você: anda na minha agenda e eu serei contigo. Deixe de andar debaixo das suas vontades e começa a ser conduzido por Deus. Talvez Deus está dizendo dessa manhã: aí, rasga a sua agenda, rasga os seus sonhos, vem viver os meus sonhos, porque os meus sonhos são melhores, são maiores. Porque no dia que você não estiver entendendo, é eu que te sustento. Tem dia que não é fácil. Tem dia que não é fácil confiar no Senhor. É verdade. Talvez você está aí, pastor, você está falando que não é fácil confiar no Senhor. Não é fácil. Porque Deus não te pede um pouquinho de confiança. Deus não vira para ninguém e fala assim: você me dá só um pouquinho de confiança, só um tiquinho. Ou você confia no que Deus está fazendo sobre a sua vida, ou você vai desistir no meio do caminho. Ou vai chegar o tempo que você vai olhar para todas essas coisas e falar: eu não acredito que Deus está fazendo. Confia no que Deus está fazendo. Glória a Deus. Às vezes a gente fala assim: não, pastor, que é isso? Não precisa disso não, porque Deus me ama. Sou amado do Senhor. Será que Ele ama? Pastor, o Senhor me ama. Eu creio. Sou amado do Senhor. João capítulo 14, no verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Gente, a forma de ser amado pelo Senhor é obedecendo. Às vezes você entrou aqui pensando: o Senhor me ama porque nesse domingo de manhã eu vim para o estudo. Poderia ir para tanto lugar, o sol não está muito bom, mas talvez poderia ir para lá. Nem fui no barzinho ontem. Senhor, tu me amas porque eu vim aqui hoje. Mas o Senhor te ama.
se você obedece os mandamentos dele. Amém. Glória a Deus. Deus não te ama se você vem no culto, mas Deus te ama se independente desse culto você continuar obedecendo. O que te mantém de pé não é a sua performance de domingo, mas é a sua obediência na segunda-feira. Esses princípios que nós falamos, cantamos e declaramos no domingo, continuar sendo uma verdade na segunda. Amém. Gente, sabe o que Noé fez para ser salvo? Você sabe? Ah, pastor, construiu uma arca. Amém. Gênesis capítulo 6, verso 22 diz assim: assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé não quis inventar nada, ele somente obedeceu. Gente, há uma bênção em obedecer, há uma bênção em estar debaixo daquilo que Deus está fazendo. Peregrina nessa terra e eu serei contigo. Deus disse para Isaac: eu te abençoarei. Levanta sua mão aí, recebe. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e os seus descendentes darão a ti essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão, e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações. Por meio da sua vida, famílias são abençoadas. Por meio da sua vida, essa terra é sarada. Por meio da sua vida, o reino dos céus é manifestado. Obediência é uma decisão. Isaac poderia ter virado e falado assim: vou descer, a crise aqui é grande. Gente, você já reparou que quando você está inclinado, você está querendo fazer alguma coisa, está pensando em fazer algo, aí a gente começa: só estou esperando uma palavra de Deus. Se Deus me der a palavra, eu vou fazer. Só estou, já está aqui. E aí nós começamos a gerar uma palavra. É sério isso. A gente começa a criar circunstâncias, situação, para dizer não, porque Deus falou. Abraão talvez poderia falar: não, é verdade, Deus deu uma promessa, que eu vou ser pai de multidões, e agora é uma oportunidade. Olha para você ver quem agarra, olha para você ver. Gente, cuidado. Cuidado, que talvez você é quem está gerando algumas coisas. É porque você está querendo fazer algo. É porque você está empolgado, está com vontade de fazer, e aí você quer justificar os seus feitos, sabe por quê? Para dizer depois: não, porque Deus falou comigo, por isso que eu estou fazendo. Não é? A gente quer falar: não, Deus falou comigo, e por isso que eu estou fazendo. Deus falou não. Não fique querendo que Deus fale quando Deus já te deu uma palavra. Gente, quando Deus não fala mais, quando Deus estiver em silêncio, continue debaixo daquilo que Ele já declarou sobre a sua vida. Decida obedecer. Gente, o que estava acontecendo em Gerar? No começo desse sermão, vou encerrar. A Bíblia fala que tinha o quê? Vamos lá, gente. A Bíblia fala que tinha o quê? Fome. É isso que você está sentindo agora. Fome. A Bíblia fala que tinha fome. Normalmente, gente, a fome daquela época, ela era ocasionada por falta de chuva. Se não tem chuva, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem comida. A fome estava estabelecida naquele local. Mas por que Isaac decidiu obedecer? Se coloque sobre os seus pés. No versículo 12 do capítulo 26, a Bíblia fala: e semeou Isaac naquela mesma terra. Qual era a terra? A terra seca, a terra de fome. E semeou Isaac naquela mesma terra,
e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. E engrandeceu o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. A terra era seca, havia fome sobre a face da terra, mas Isaac tinha uma palavra: fica nessa terra. Talvez você está olhando e falando assim: a terra está seca, a fonte está secando, não está boa a situação. E Deus fala: ei, semeia nessa terra, semeia na terra que eu te coloquei, porque na ótica natural ninguém semearia. Terra seca, vou semear nesse lugar, vou semear os meus dias. Mas Deus está dizendo: ei, semeia nessa terra, semeia para que você colha 100 vezes mais, em nome de Jesus. Nós cremos que esse ano é o ano ainda das portas abertas, e esse ano não acabou, e eu creio que portas ainda serão abertas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro, Senhor, portas abertas em nome de Jesus, e nesses dias que ainda tem nesse ano, o Senhor fará milagres sobre a sua vida, em nome de Jesus. Semear na terra fértil é fácil, mas semear na terra estéril é difícil, na terra seca. Mas Isaac semeou. E sabe por que Deus vira e fala assim: ei, semeia no lugar onde que ninguém está querendo semear? Não é porque você tem uma capacidade melhor, não é porque você é não, eu sou o profissional. Não, é porque eu sou não. É para quando as coisas dão certo, Deus fala: ei, você está vendo? Foi eu que fiz. Essa terra não podia te dar nada, mas porque você anda comigo, eu que promovo para que as coisas aconteçam. Levante sua mão, feche seus olhos. Senhor, nós queremos semear nessa noite. Dentre tantas coisas que nós queremos semear, a principal é te obedecer. Senhor, talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós, porque para te obedecer, Senhor, nós precisamos discernir a sua voz. Para te obedecer, Senhor, nós precisamos ignorar a nossa capacidade de muitas vezes olhar para o cenário e falar: Senhor, essa terra é seca, não vai dar nada. Mas o segredo de ouvir a sua voz, eu sei qual é o segredo. Entrar para o secreto e estar num local, Senhor, onde as outras vozes não podem ser ouvidas. Porque quando nós estamos num local onde não há confusão, nós podemos ouvir o Senhor falar. Senhor, muitas das vezes a gente precisa que o Senhor fale de novo com a gente. Às vezes a gente está em situações e a gente precisa: Deus, confirma para a gente. Por isso nós queremos nessa manhã, Senhor, pedir ao Senhor que de fato, Senhor, a nossa vida é tua. Já lhe oferecemos tudo, Senhor. Já lhe entregamos tudo. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Cada um tem uma história, Senhor. Cada um tem uma palavra. Mas eu quero pedir que nessa manhã ninguém saia daqui sem escutar o Senhor novamente. Doce Espírito Santo, nessa manhã o Senhor vem
Mova, Senhor. Confirma palavras que já foram liberadas. Traga direções novas nessa manhã. Nós sabemos que o Senhor vai falando gradativamente à medida que nós vamos nos movendo, nós vamos ouvindo o Senhor falar, e nessa manhã nós queremos te pedir, Senhor, fala mais uma vez conosco. Há uma multidão nessa manhã que quer te obedecer, mesmo quando nós fazemos, porque tem dias que nós, mas que o Senhor fale conosco. Vem com teus olhos fechados. Pessoas que nunca ouviram a voz. Mas nessa manhã o Senhor vai soprar. Essa manhã o Senhor vai fazer. Mas eu quero te dizer que você precisa estar preparado. Porque talvez nessa manhã o Senhor possa te pedir algo. Talvez nessa manhã o Senhor te peça uma medida a mais de fé. Talvez nessa manhã o Senhor te peça uma milha a mais. Senhor,